Bom dia. Bom dia. Vamos lembrar o que a gente estava fazendo sobre cardinalidades. Eu perdi um lápis aqui, que sumiu mesmo. Como é? Ok, valeu. Bem, vamos lá. O que a gente descobriu sobre o mundo antes de Cantor e depois de Cantor. A distinção interessante é essa. O que temos então? Grande descoberta, que já demonstramos na aula anterior. Sim? Conjuntos infinitos de diferentes tamanhos. Sim, e a gente... Ok, a primeira ideia grande seria, pelo menos, definir o que significa que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade, sem reduzir num conceito de qual é a cardinalidade. Ok? Por enquanto, a gente não definiu o que significa a cardinalidade de um conjunto. A gente tem esse conceito para todos os conjuntos finitos. Consideramos que as cardinalidades são os naturais, podem servir como cardinalidades de conjuntos finitos, mas para um conjunto qualquer, a gente não tem um operador, vamos dizer assim. Aqui tem um buraco, que vai ser a cardinalidade de, que vai pegar um conjunto e vai retornar um número cardinal, qualquer coisa que signifique isso. Então, por enquanto, a gente não tem essa coisa, mas sem ter essa coisa, a gente conseguiu definir o que significa que o A é equinúmero ou B, e a gente definiu umas coisas relevantes a isso. A gente definiu o que seria relacionadas a isso, quer dizer, o que significam todas essas coisas aqui, e com suas orientações contrárias, obviamente, nem precisamos falar isso. E a gente mostrou as propriedades dessas coisas. Espero que está tudo claro. A definição que a gente pegou isso era exercício de demonstrar que é equivalente a uma outra também possível definição. E aqui a nossa definição foi que existe um B0 subconjunto de B, tal que alguém? A igual a CD. Cuidado com esse igual, certo? Com o número ao B. E aqui foi? Como é que fala esse igual? Ok, eu falo sempre equinúmero, mas o certo seria falar equinúmero, certo? Porque em português é equivalente, não equivalente. Mas eu vou bugar, eu vou falar sempre equinúmero. Podemos falar também equipotente. São igualmente potentes em questão de tamanho, vamos dizer assim. Então, essa seria... Não seria B0, não? B, claro. Não sei qual é o problema de vocês. E aqui seria que existe uma F de A para B. Então, o que é? A F é o quê? Subjetiva ou injetiva? Objetiva. O que seria? Eu quero falar que o A é menor ou igual do B. A ideia é que eu posso injetar esse cara aqui, mantendo as distinções, certo? Então, isso seria uma F injetiva. Ok? E era como para vocês demonstrar a equivalência entre essas duas. É bastante importante isso. E investigar também se eu poderia definir isso com... Isso vou deixar aberto, porque eu não vou precisar, então continua. Ninguém respondeu isso. E faz mais que uma semana, estava tentando demorar esse assunto, mas não chegou. Para ver se eu poderia falar que... Definir isso usando subjetivas. Então, no caso seria o quê? Existe uma G, de onde para onde? De B para A, que eu vou escrever isso assim agora. Tal que a G é subjetiva. Então, essa aqui também é como sobrevivente, ninguém resolveu, mas já estou dando spoiler, isso é verdade, isso eu ainda não vou dizer, porque não vou precisar para essa aula. E sobre essa coisa aqui, a gente demonstrou que é uma relação de equivalência. Espero que isso está claro para todos. E o que seria legal em demonstrar sobre isso? Então, essa coisa aqui é uma relação de equivalência. Quais são as boas expectativas sobre essa coisa? Tem 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos, 5 mãos, 6 mãos.
Não, 5 mols. Ok. Carlos, Ordem. que ordem? Vamos para que palavras, que adjetivos temos lá para as ordens? Ok, a coisa mais segura, né? Uma pré-ordem. Tá, vamos lá. Vamos lembrar um pouco o que significa pré-ordem. Significa? Ok, essas duas, só para, se não ficou claro ainda, essas duas são compartilhadas entre ordens e equivalências, certo? Aí se você andar no caminho de simetria, você cai numa relação de equivalência, mas qual outro caminho que você pode andar aqui ficando na ideia de ordem? Não, tem o transitivo, as duas, já é uma pré-ordem se tem essas duas, a pergunta é se tem mais ainda o que acontece, se tem o quê? Antissimetria, pronto. Então, se em vez de simetria você pegar a antissimetria, você chega numa ordem parcial, ok? E se você tem ainda mais, a gente vai estudar ordens mais para frente, se tem ainda mais coisas, você ganha mais e mais coisas e adjetivos novos para as ordens. Então, o que faria sentido ter lá? Ordem parcial. Peraí, essa coisa aqui, então, seria a ordem parcial. Será que eu consigo ordem parcial aqui? Sim? Ok. Então, vocês acham que como o 0, 1 é menor ou igual do 1, 2, ou do 2, 3, para enfatizar ainda mais. E também o 2, 3 é menor ou igual à cardinalidade do 0, 1. Vocês estão afirmando que o 0, 1 é o mesmo conjunto com o 2, 3? É isso que a antissimetria significa. Tá? Antissimetria significa o quê? X, R, Y e Y, R, X. Um segundo. X igual a Y. Podemos então já esquecer a ideia que essa coisa pode ser uma relação de ordem parcial a partir desse contra-exemplo aqui? Tem alguma briga? Tem? Mais ou menos sim. Não, peraí. Tem alguma briga concreta sobre isso? Sem ser mais ou menos? Elevou mais ou menos para mais? Sim, ok. Qual o problema? Eu não sei se a gente poderia fazer isso, mas se a antissimetria ela não utilizasse a igualdade e sim a relação de equipotência que a gente colocou. Porque nesse Tá, mas nesse caso você não pode chamar essa... Você troca a definição de antissimetria. E você quer chamar ela ainda de antissimétrica, aí não faz sentido. Faz sentido o que Davi está querendo falar é, ok, será... Um segundo. Por isso estou falando se tem alguma briga sobre o que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar é que essa relação aqui não tem chances de ser antissimétrica. Porque antissimétrica significa isso. Não faria sentido falar, peraí, ela é antissimétrica, basta só mudar o que significa antissimétrica. Certo? Faz sentido essa coisa? Ok. Então, antissimétrica não é, concordamos todos? Então, não tem chance de ser ordem parcial. Pré-ordem ela é? Quais são as duas? Como posso demonstrar isso assim oralmente em 20 segundos? Como é? Não. Pré-ordem. A gente já demonstrou isso, certo? Pronto, então, sim. Não, peraí, não. A gente não demonstrou isso, não. Não. Calma aí. Eu acho que acabou até meu café. Vamos lá. Pré-ordem é processo reflexivo de transitividade sobre essa relação aqui. Não verifiquei nenhuma. Reflexiva porque ela é, como uma palavra? Identidade. E a gente demonstrou na primeira parte que é o que precisa aqui? A identidade é injetiva, ok? E por que ela é transitiva? composição de filos injetivos. Certo, exatamente. Tem a composição. A gente demonstrou que a composição respeita injetividades. Então eu sei que se eu tenho A menor ou igual de B, e eu tenho B menor ou igual de C, isso fornece uma injetiva F, e isso fornece uma injetiva G, e eu sei que se eu compor essas duas, eu vou ganhar uma injetiva, que vai ser, qual é o nome dela? Goff. Eu sei que vai ser injetiva a partir do que a gente já demonstrou. Então isso garante a transitividade também. Então ganhamos sobre essa coisa que ela é uma pré-ordem.
Ok? Faz sentido? Sim, Isaac. Faz sentido também a gente tentar ver se ela é total. Tipo, se eu consigo entre qualquer dois conjuntos, relacionar isso por se é menor ou igual à cardinalidade. Muito boa pergunta. Então temos duas boas perguntas. Seria muito errado falar que, tipo, ignorar a ideia de Davi no sentido de, não é antissimétrica, então vamos jogar no lixo essa ideia. Ok, não é antissimétrica, mas que tal ver se a gente, se por acaso conseguimos demonstrar. Então tem aqui duas questões. Questão... onde vou escrever as questões? Vou escrever aqui no início. Questão de Davi e questão de Isaac. Uma questão seria, será que por acaso podemos demonstrar que essa coisa e essa coisa implicam o quê? Que A é equipotente com B. Muito bem. E a questão de Isaac seria, será que eu posso demonstrar isso? Obrigado. Aqui tem uns para todos simplistas, tanto aqui quanto aqui. Será que eu consigo que para quaisquer A e B, se eu tenho A menor ou igual de B em cardinalidade e B menor ou igual de A em cardinalidade, eu posso inferir que A é igual a B em cardinalidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que para quaisquer dois conjuntos, eles são comparáveis? Ok? Sem demonstrar, assim, com intuição só, eu vou deixar para depois porque acho que esse é o Plicker. Mas eu não lembro. Vamos ver. Então, pode ser o Plicker, pode ser não sei. Não quero olhar nesse momento, mas eu gostaria cada um assim tentar procurar no seu coração se parece certo ou não. Se parece uma coisa que deveria ser certa, demonstrável ou não. Vamos voltar nesse assunto na hora do Plicker. Ok. Como é? Eu não lembro. Mas não quero verificar agora. São 4 respostas aqui, certo? Para cada uma, sim ou não, ok? Ok. E o que a gente fez na última aula foi, a gente botou vários conjuntos que conhecemos e a gente acabou descobrindo que muitos deles são, na verdade, o que a gente chamou de contáveis. Onde contável significa conjunto que eu consigo contar os membros dele. E contar os membros dele significa que eu posso ter uma enumeração dele. E a enumeração dele, que tipo de coisa? Se eu escrever seja pi enumeração do A, que tipo de coisa esse pi? Função, ainda mais, de onde para onde? De naturais para o A e ainda mais? Não, esse é o ponto. Eu quero relaxar objetiva, subjetiva. Eu posso contar por umas vezes mais. Vamos relaxar essa coisa em tal forma que é contável. Não vou precisar separar, falar contável não vai implicar infinito, ok? Então nesse caso eu tenho aqui a pi, naturais subjetiva para o A e isso me permite falar uma coisa que muitas vezes no mundo antes Cantor, talvez, no mundo antes C2, talvez, a gente erra falando que tem um conjunto A, então eu vou denotar seus membros assim. A gente pode dar esses 3 pontinhos aqui e nesse momento a gente já está roubando. Se eu sei apenas que eu tenho um conjunto A, sem nada mais, se eu falar, ok, vou denotar os membros do A assim, eu estou implicitamente usando um dado que eu não tenho. Qual é esse dado? O A? Não, eu preciso saber algo. Sim, eu preciso saber que ele não é infinito demais. Por exemplo, a gente não chegou nessa conclusão ainda, que os reais eram um palpite por malandragem, pensar que provavelmente esse cara não vai ser contável, mas a gente achou um conjunto incontável ainda. Então a gente suspeita que esse cara realmente é incontável por enquanto, mas de qualquer forma temos pelo menos um conjunto incontável. Isso significa que eu não tenho direito de solicitar isso. Qual o tipo dessa coisinha aqui?
é uma sequência de membros de N, só que, agora eu quero enfatizar algo. Se eu escrever assim, eu estou meio deixando implícito assim que é uma enumeração. Aqui estou meio identificando a ideia de sequência de naturais para uma coisa, como se fosse a função de naturais para uma coisa, mas espero que isso está ok nesta famosa altura. Então, para ter o direito de escrever isso, efetivamente estou solicitando que é uma sequência de membros de A que ela vai cobrir todo A. E isso que significa essa parte aqui, sobrejetivo. Okay? Se ele é finito, ainda mais eu sei, eu posso solicitar qual é o tamanho dele, vamos dizer que ele é N, eu posso falar, ok, então o A é esse conjunto aqui. Se eu sei que o A é finito, essa coisa é válida. Se eu sei que ele é contável, essa coisa é válida. Se eu não sei alguma dessas coisas, tanto essa quanto essa são inválidas. Pode ser que o nosso conjunto é grande demais para a gente conseguir enumerar todos os membros dele nessa forma. Alguma dúvida sobre isso? A gente está fazendo essa enumeração a partir dos naturais, mas seria útil a gente ter alguma função que fosse, por exemplo, de reais para outro conjunto e a gente chamar ela de algo semelhante à enumeração? A gente destaca realmente, entendo parece meio injusto, a gente destaca os naturais como se ele tiver uma infinidade interessante. Eles realmente têm, porque na maneira que a gente está trabalhando, ele tem a menor infinidade. Isso não é tão trivial. O que significaria menor? O que eu deveria demonstrar para isso? Para todo conjunto infinito, esse conjunto é maior ou igual aos naturais. Sim, eu vou precisar então, se eu quero demonstrar que realmente não tem alguma infinidade estritamente menor dos naturais, eu preciso mostrar que para qualquer conjunto infinito eu consigo injetar os naturais nele. Os naturais nele, não faz sentido isso? Quem vai adivinhar observar qual a primeira dificuldade que tenho se eu quero demonstrar isso? Mãos. Então, sim, alegação. Temos uma alegação aqui. Vamos dizer que é a minha alegação. Ou conjectura, sei lá o que é. Que é para todo A infinito, o N é menor ou igual ao A. Não é isso que estamos discutindo? Ok. Eu quero tentar demonstrar isso e eu quero saber qual seria um grande problema que vai cair na minha mesa se eu tentar demonstrar isso. Ideias. Vou dar mais uns segundos. 30. Pensem como começaria a primeira linha desta demonstração. Talvez vai acabar sendo... Juliana? A minha resposta é uma pergunta. Espera aí. É uma resposta. Ok, mistério. Falei. Tipo, como que a gente poderia contar o infinito? Saber que esse A infinito é maior que o infinito natural? Mas a gente sabe o que isso significa. Significa que existe uma função injetiva de... Você tem duas até alternativas. A gente já falei que essa equivalência é válida mesmo. Então, essa coisa significa isso ou isso. Escolha qualquer que você queira. Então, você está procurando uma função de n para a, em tal forma que essa função é injetiva. Então, praticamente, esse teorema, essa proposição aqui está alegando que para qualquer conjunto infinito A, você consegue uma função injetiva dos naturais para o A. E tem um grande bloqueio aqui. Ian. Eu escolhi o alvo de injetiva, mas teria que definir a f. Então, o problema seria, tipo, para quem que eu mando o zero se eu não consigo? Quem que eu escolho para mandar o zero? Calma aí, porque você está num passo... a resposta de Ian é, ok, eu vou começar a demonstrar isso, mas eu vou precisar pensar muito, talvez. Pelo que eu entendo, uma briga de Ian seria essa. Eu tenho uma briga maior aqui. Isaac? O alvo vai ser existencial e o teu dado é uma negação.
Não. Cadê a negação aqui? Não é um caso que eu... Não é um caso que é infinito. O que eu entendo como sendo infinito. Que estamos se aproximando de um problema? Ainda definiu para infinito? Sim. A primeira linha aqui seria o quê? Seja A infinito, certo? Seja A infinito. Ok, eu vou olhar os meus dados para ver o que realmente significa isso e eu não tenho tradução disso. Ok? O que significa isso? Não existe um natural. Ok, um segundo. Uma maneira seria ver isso como negação de finito. Mas a gente não definiu também o que significa finito. Peraí, definiu assim, né? Definimos? Eu acho que sim. Tem várias maneiras de definir tanto infinito quanto finito e não são equivalentes, dependendo de como você trabalha. Mas como foi a definição que a gente viu? Eu não sei se foi nem entre os C2, mas pelo que eu me lembro é que existe um natural. Sim, mas essa definição precisou a ideia de cardinalidade. Essa ideia precisou... Então, aqui era o que é, existe uma... Podemos começar a tentar definir assim, falar que existe um N natural, tal que o A é equipotente ao N barra, onde o N barra, lembra para todos, é o conjunto 0 blá blá blá, até menos N menos 1. Ok? Depende. Agora, em geral, não temos essa obrigação, e muitas vezes não acontece isso, definir o que significa in coisa, a partir de etimologia de português. Pelo mesmo motivo, a gente não definiu ímpar para significar não par. Isso acabou sendo um teorema. Se a gente lembra, a definição inicial de ímpar era um número tal que, existe um K que blá blá blá, 2K mais 1, sei lá. Aqui também não temos essa definição, com certeza está faltando. Um candidato seria esse. Tá. E se eu pegar essa negação e se considerar que essa realmente deu certo aqui, agora isso significa algo, isso realmente é uma negação, eu posso continuar. Mas meu ponto era que a gente não definiu ainda o que significa infinito. E alguém poderia argumentar até falar que eu quero definir, na verdade, de infinito para significar isso. Seria uma proposta não tão estranha para falar o que significa um conjunto infinito. É um conjunto que você pode embutir os naturais nele. Isso fica bastante perto do coração do que significa infinito, no sentido de o que significa embutir de uma maneira injetiva os naturais, que eu posso sempre tirar membros dele sem acabar os membros dele. Vou tirar o membro 0, vou escolher qual é o membro 0, 0, 1, 2, e conseguir isso de maneira injetiva, certo? E vou chamar, se eu conseguir fazer isso, vou chamar isso de infinito. Mas não temos essa definição ainda, e a gente vai discutir possíveis definições sobre isso mais para frente. Queria, por enquanto, só destacar o perigo aqui. É um perigo parecido de quando você fala seja Azinho no A, sem saber que é habitado. Se você falar seja esses caras os membros de A, você está roubando. Isso vai compilar apenas se você sabe que é contável. Ficou claro isso? Sim, Danilo. Uma dúvida. Em FMC1, a gente fez aquela demonstração do debug que era a infinidade dos primos. Se eu quisesse dizer, eu consigo embutir os primos no conjunto dos inteiros. Um segundo. Um dos desafios grandes até na época de Euclides, somos mais que 2000 antes Cantor, né? Era como traduzir essa ideia que tem uma infinidade de primos. E a ideia é, só para escrever aqui, não nos portamos com o nascimento de Cantor, no caso, mas nos portamos com esse paper grande de Cantor, publicação dessa ideia. Tem vários papers lá que começaram 3 anos antes disso. Vamos considerar ano 0 aqui. Esse seria o ano 0. 74. Certo. Aqui os não matemáticos talvez iam chamar de 1874. Então, aqui foi o argumento diagonal que a gente conheceu sobre e a definição de equipotências e tudo mais. Mas para voltar um pouco nessa observação de Euclides, um dos desafios era tentar traduzir isso, e praticamente Euclides fez o quê? Falou, ok, me dê qualquer coleção de primos e eu vou produzir, e foi de maneira construtiva, é importante isso, vou construir um novo cara que também é primo e não é um deles. E esse meu argumento é isso. Eu vou demonstrar isso. Esquece a palavra infinito, nem vou chamar. E a ideia é que se eu perceber o que eu demonstrei,
E isso mostra o que qualquer pessoa ia falar, ok, então esse conjunto é infinito. Certo? Mas nesse caso era uma ideia assim, para qualquer suposta coleção que você tem lá, não, você nem precisa falar que eu estou supondo que a coleção tem todos os primos para cair numa contradição, não tem nada disso, de negação. Me dê uns primos, eu vou fornecer um novo primo que você não me deu. Pronto. E a ideia é que esse argumento, essa demonstração já é convincente para alguém falar, ok, então os primos realmente são infinitos. Sem definir formalmente o que significa infinito. Ok, então voltando aqui, o que a gente fez foi botar vários conjuntos que no nosso coração sabemos que são infinitos e tentar medir, comparar eles entre si. E a gente tinha uma grande sequência de muitos deles que acabaram sendo todos iguais, sem cardinalidade. A gente definiu aquele joguinho de adivinhar segredos escolhidos por um jogador. E a gente percebeu que todos esses conjuntos numéricos acabaram sendo equinúmeros entre si. Vou botar aqui os números algébricos, que vai lembrar para mim quais são. Raízes de polinômios aqui dentro. Usamos essa anotação para falar polinômios de uma variável com coeficientes nesse conjunto aqui. E espero que lembramos que, mesmo que esses dois conjuntos aqui não são iguais, ok? Mas isso é fácil para demonstrar, mas demonstra, ninguém fez isso. Mostrar que se uma coisa pertence aqui, então, se um número está nos algébricos considerado como polinômios dentro desse mundo, então esse número está nesse mundo também. Uma direção é trivial porque eu posso simplesmente embutir os inteiros dentro dos racionais. Então, se você conseguiu me convencer que o R é raiz de um certo polinômio aqui dentro, eu sei um polinômio aqui dentro também, de uma maneira bem óbvia, porque embutir esse cara aqui é trivial. Certo? Você vai mandar sei lá, x, ou a n, xn mais blá blá blá, mais a zero. Você vai, esse é aqui dentro. E para onde você vai mandar esse polinômio aqui para pertencer aqui? Quase no mesmo. Você precisa fazer um typecasting aqui, certo? Mas você tem uma maneira de injetar mesmo? Tá certo? Injetar os inteiros nos racionais. E você vai então aplicar essa injecção aqui em cada um dos coeficientes. E pronto, acabou. Não tem nada nessa direção. A outra você precisa passar pouco, mas pouco. Início de FMC1, nem FMC1 avançado isso. Moral da história, cada vez que a gente fala algébrico, não preciso falar qual dos dois estou falando, porque é a mesma coisa, e eu vou usar qualquer uma é mais conveniente para mim. Se quero procurar polinômios para me convencer que um cara é algébrico, eu vou me permitir procurar com polinômios que têm coeficientes racionais, porque no final das contas não estou roubando. E a gente demonstrou então que esses caras são contáveis também. Vamos lembrar como foi essa demonstração? Está faltando um teorema que a gente não demonstrou, mas era muito conhecido na época de Cantor. E alguém pode lembrar para mim o que está acontecendo aqui? Como foi essa ideia desse cara ser contável, Carlos? Um segundo. Essa ideia era... Tem mais um nome que não está aparecendo tanto e deveria, Dedekind Cantor. Tudo que a gente está estudando eu fico falando do Cantor porque ele ganhou muita fama nisso, mas Dedekind é um matemático extremamente grande na época. Eles trabalharam juntos nessa construção. Tinha muitas correspondências descobrindo essas ideias aqui. Essa coisa que eu estou falando, se não me engano, era já conhecida a partir do Dedekind, que podemos ter uma associação de polinômios no que entre Q, X e tuplas de... Qual seria aqui? Sim. Então aqui vou escrever tuplas de... vou escrever isso que é asterisco. O A asterisco, lembramos que são todas as tuplas feitas de A, então isso posso definir como união. Até falei a dica aqui.
Qual é a definição do A asterisco? Esse asterisco é conhecido como Klein star. União zona Aham. de todas as I tuplas de I pertence a E natural. Eu vou usar N porque é mais natural. É isso, certo? Onde o A elevado a N é o que é? As N tuplas de A. E o que é o A elevado a zero? O unit, que é, posso ver como a tupla vazia aqui, certo? Então aqui são todos os strings feitos de A. Entendemos essa ideia? Tupla de tamanho... N tupla significa N string, de alfabeto ou A. Então essa coisa aqui era realmente conhecida, se não me engano foi Derek que especificou essa coisa aqui. A ideia é pegar um polinômio aqui dentro, x, ajuda aqui, n, ok, mais mais a1x mais a0 e associar isso com uma tuplinha. Qual tuplinha vou escolher aqui? Tá, eu escolhi a0, ok, para ficar mais n, ok. E tem uns detalhinhos aqui para ver, você pode associar isso em várias formas, você pode considerar que se você quer incluir aqui a tuplinha vazia, ela vai corresponder no zero, e todos os outros você vai ter a condição que o maior Azinho não é o próprio zero. No final das contas, eu quero olhar nisso imediatamente, graças à condição que eu tenho, que o maior A coisinho é diferente de zero, eu quero inferir a partir disso e falar que o grau desse cara aqui é n, ok? Mas eu preciso dessa restrição aqui. Sem essa, não seria determinado um grau, porque você poderia sempre adicionar 0 vezes x elevado a 500 mais 3. É falar que é isso um polinômio de grau 500. Não vai ser. Então aqui eu tenho que o an é diferente de 0. E se eu escrever an diferente de 0, significa que para o caso trivial, que seria apenas um a0, esse A0 não pode ser 0 agora. Ok? Faz sentido isso? Então, como que vai encaixar até o próprio polinômio 0, que é um polinômio no final das contas, nessa ideia aqui, se eu não permito o A0? Como assim unit? Não, ele vai corresponder aqui no unit, certo? Mas eu quero ver como ia acabar sendo aqui. E isso, na verdade, significa que não gostei dos índices agora aqui. Eu ia mudar, mas não vou fazer isso. Estou falando que se eu impor uma restrição sobre o A, o maior Azinho aqui, o maior I de todos os Azinhos, não pode ser 0, que eu botei essa restrição aqui, parece que eu perdi o 0. O próprio polinômio 0 deveria ser um polinômio aqui dentro. Sim? De igual maneira faz os coeficientes se cancelarem. No final, está tudo cancelado. Não pode se cancelar não, porque eles têm potências diferentes aqui. Não posso cancelar nenhum deles com nenhum deles. Aqui tenho. Se eu escrever esse cara como um sigma AI x elevado a I, esse cara vai acabar sendo o somatório vazio. Certo? E ele encaixa, então, o somatório vazio seria o quê? O zero, certo? Então ele encaixa. Não importa como você vai formalizar isso, a ideia é perceber que aqui posso ver isso como uma tuplinha de coisas, eu posso associar então com as tuplinhas dos racionais. E a gente tinha descoberto umas coisas aqui, que é produto cartesiano de contáveis. Vamos lá, antes de pegar produto cartesiano. União de contáveis é contável? Por que não? Porque sim. Como é? É sim. Eu vou escrever como o C0, C1, vamos ver. Vou escrever todos os membros de C0, assim, C00, C01, C02, e todos de C1. Eu vou botar as decorações aqui. C1, 0, C1, 1, C1, 2, E por que todo isso é contável? Isso é muito fácil. Eu posso contar assim, né? Então, se eu tenho dois contáveis e unir esses dois, contável. A coisa que não que era desafio maior é perceber que a união grande de contáveis, mas essa união precisa ser contável também,
certo? Se eu tenho uma quantidade contável de contáveis, continua contável. Qual a demonstração aqui? Não, a mesma coisa não funciona porque não tenho só duas linhas. Não tenho duas linhas. Não funciona essa coisa aqui, aqui tem só duas linhas. Mas você tem uma quantidade finita. Não tenho, não. Esse C é um conjunto contável. Então vai ter a cardinalidade de C. Um segundo. Aqui eu estou abusando da notação. Não é o mesmo C aqui. Aqui quero dizer em forma informal. União binária de conjuntos contáveis é contável. É isso que eu estou escrevendo aqui. Então aqui quero falar também que não sei se seria melhor assim. Aqui é mais entendível. Se eu tenho uma família de conjuntos todos contáveis e essa família é indexada por um conjunto contável, então tenho no final das contas o quê? Uma quantidade contável de conjuntos contáveis. Eu quero unir todos eles. Vai ser contável ou não? Vai, esse foi o argumento. Sei por que a gente está bugando. Aqui minha quantidade contável de conjuntos, que é infinita mesmo, e aqui cada membrinho deles. E a gente fez o que aqui? A primeira ideia de diagonalização. Opa. Vamos contar assim e a gente vai acabar contando tudo. Então, união contável de contáveis é contável também. Também, como? Nem precisa ser diagonal, a gente só do C0 para o C10, para o C20, para o C30. Não, tem várias maneiras, certo? Essa será mais fácil de desenhar. A gente já viu duas, certo? Você pode fazer outras coisas também, não importa. O importante é achar uma para se convencer que continua contável. C cross C? Sim, acaba sendo praticamente essa coisa que acabei de desenhar. C elevado a C asterisco, na verdade, vamos diretamente as coisas. Então, eu tenho um conjunto contável, eu quero ver todas as palavras finitas, todos os strings, então, certo? Feitas a partir desse alfabeto. Foi contável? Foi, estamos inseguros com isso, né? Ok. O que mais foi demonstrado contável? O power set finito de qualquer C. E o power set finito de power set finito, blá blá. Toda essa coisa tem uma coisa recursiva. Isso significa que não preciso me preocupar sobre o power set finito do power set finito. Se botar um contável aqui, botar aqui, sei lá, um asterisco e unir com outro contável, eu não vou sair do mundo contável. Porque todas essas coisinhas aqui respeitam a contabilidade. Sim. Ok. Bem, voltando aqui. Ainda não sabemos sobre os reais, tecnicamente, mas temos um conjunto primeiro, que sabemos que é incontável, que é quem? Os strings binários. E eu posso falar que esse conjunto, tecnicamente, a gente pegou os strings binários. Posso pensar que cada membro dos strings binários posso ver assim? Qual conjunto é esse? Todas as funções binaturais para o 0, 1. Vamos dar um apelido para esse conjunto, chamar ele de 2, assim, meio negrito. Poderia ser o 2 barra também, mas eu quero introduzir isso. Qual seria uma outra notação disso? 2 elevado a n. O 2 negrito elevado a n. Ok, e agora está parecendo muito com essa notação que a gente viu como alternativa de quem? Power set. De power set de quem? E dos naturais. Dos naturais. Espero que essa coisa não é algo muito profundo, porque para a ideia, o que eu quero estabelecer é uma correspondência entre funções de naturais para 0, 1 e subconjuntos naturais. Qual seria uma maneira óbvia para... Você me der qualquer subconjunto naturais, eu vou ver isso como se fosse uma sequência. Ou você me der uma sequência de zeros e uns, e eu vou ver isso como se fosse um subconjunto de naturais. Qual a correspondência entre esses caras e esses caras? Isso justifica essa notação aqui também?
Não, tem só duas mãos aqui, não, por quê? Repete, por favor. Certo. Eu quero... a pergunta é essa. Então, o alvo aqui é que tipo de coisa? Existencial. Eu preciso... Existencial, a gente já sabe que objetiva é invertível, certo? E isso significa que eu tenho liberdade de tanto definir uma ISO, ou seja, uma objetiva daqui para cá, ou daqui para cá, não importa. Eu tenho o conforto de escolher qual seria a minha ida oficial, e se eu demonstrar que ela é objetiva, ou se eu definir qual seria a inversa, e verificar que ela é realmente inversa, é tudo de boas. Normalmente, os dois caminhos são disponíveis. Uma maneira seria definir uma f aqui e depois falar, olha, essa g, eu estou alegando que é a inversa dela, e verificar que as composições realmente fazem o que precisam fazer. Mais ideias agora sobre como eu pegar uma... Eu quero uma descrição. Se eu te dar um subconjunto de naturais, você consegue a partir dele inferir uma sequência de zeros e uns. E ao contrário, se eu te dar uma sequência de zeros e uns, você consegue inferir um subconjunto de naturais. Tem 1, 2, 3, 3,5, 4, 5... Carlos, tua função tua função f recebeu um A, que esse A é um subconjunto dos naturais. Então a f vai daqui para cá. Vou retornar uma sequência de zeros e uns, pode ser? Sim, mas qual? Você deve retornar A uma sequência vai ser zero para se o índice que é o natural, não tiver no conjunto, e 1 se o índice tiver no conjunto. Tipo, se o 3 tiver... Poder escrever isso de uma forma mais assim concreta? Para tudo? Peraí, calma aí. A f de A, você precisa produzir uma função. Vai ser aquela função que recebendo um n vai fazer o quê? Como você vai decidir? Se você, no final das contas, precisa retornar 0 ou 1. Essa coisa que eu estou construindo agora. Antes desse lambda aqui, estava construindo uma coisa desse tipo. Então, que coisa desse tipo? Uma função de daqui para cá. Então, vai ser aquela função que recebendo naturais vai retornar. E agora, o que está no meu escopo aqui disponível? O A. Que tipo de coisa é o A? Certo? Está no Power dos naturais. E o que mais está disponível aqui? O N, que é o natural. Aqui era disponível apenas o A. Mas aqui eu tenho um naturalzinho também. E eu preciso decidir para onde que eu vou mandar esse natural. Então o que eu vou fazer? Eu não sei se é a mesma ideia. Não, Carlos, não? Ok. Não sei. Por que você bugou? Espera aí. Se eu pegar aqui... Se eu te dar um exemplo concreto... 3, pronto. Para onde você ia mandar? Para qual sequência? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Como que você decidiu isso? Você falou, peraí, na posição 0, se você me dar o 0, eu vou dar o quê? Vou retornar o quê? 0. Na posição 1, vou retornar o quê? 1. Por quê? Porque a posição pertence no conjunto. Na posição 2, a posição, certo? O índice da posição não pertence aqui, então vou dar 2. Então aqui seria o quê? Veja se o n que você recebeu pertence no teu A, e nesse caso retorna o quê? Ok, then 1 else 0. E quem lembra como a gente chama essa função aqui? Característica. Sim, é a característica. Vamos aproveitar, eu briguei com alguém na Uzuli esses dias, não sei se foi hoje ou ontem, não lembro. Era sobre isso. Temos nomes, temos coisas legais sobre essas coisas. Então, a f praticamente é o I da característica, certo? Então, o f de A pode ser o próprio I de A. Ok? Visto como subconjuntos naturais. Ok, e vice-versa, se eu te der uma sequência delas, eu posso extrair um certo subconjunto. Como vou extrair esse subconjunto? Muito bem, seria a pré-imagem do 1. Ok? Vou ver
todos os índices que foram mapeados para 1, vou coletar eles, vai ser um subconjunto lá. E essa coisa realmente é objetiva. Verifiquem para tirar qualquer... A pré-imagem do 1. Eu estou vendo isso como função aqui? Então, vou pegar a pré-imagem do singleton 1. Quem é isso? Todos os naturais que a minha função mandou para 1. E esses vão ser um subconjuntos naturais, vai ser... Eu estou identificando subconjuntos naturais e sequências naturais para 0, 1. Ok. Mas por que a gente estava falando isso aqui? O que aconteceu? Sim, esse foi o nosso primeiro conjunto que a gente demonstrou que é incontável. Como foi essa demonstração? É a nova deregulação muito mais legal. E a gente falou que suponha que você tem realmente uma numeração, a gente vai achar um absurdo. E isso é construtivo, o argumento não é lema ou coisa estranha. Porque o que precisamos demonstrar é uma negação. Precisamos demonstrar que não existe sobrejetiva, no caso, daqui para os dos naturais para cá. Então, se você definir uma função, como podemos chamar isso de uma outra maneira? Tá, vamos dizer então que você tem realmente uma enumeração desse conjunto aqui, F0, F1, F2. A ideia é que cada membro aqui eu vou ver como uma sequência de zeros e uns, certo? Aqui seria o F... Vamos fazer isso sem exemplo concreto. O F... Vou decorar eles para cima. Então aqui seria o F00, o F01, o F02, aqui seria o F10, o F11, o F12, blá blá blá. Qual seria a G, que deve ser uma sequência que foi esquecida aqui? Como definir a G no N? F00, F11, F22, só que tudo invertido. Poderia pegar uma swap, ou flip, vou escrever ela flip. Flip de quem? Da FNN. Certo? Eu já peguei o N aqui, eu estou falando a N... Não, peraí. Sim, a G de N é... Sim, a flip da NN. Onde a flip de X faz o que é? 1 menos X. Um gambiarrinha para que funcione aqui, já que estou no 0, 1. Ela troca zeros para 1, se 1 para 0. Okay? E esse cara, como que eu posso argumentar? Peraí, porque apenas falar que alegar que essa coisa não está nessa lista não é suficiente. Por que esse realmente não está na lista? Porque ele é diferente de todas as... Preciso demonstrar, então, que para todo I natural, minha G é diferente, aplicada no I, é diferente. Não, peraí. Não tem aplicada no I. Minha G é diferente que a FI, obrigado. FI aqui. Cuidado, essa notação não tem nada a ver com interações, espero que ficou claro, isso é apenas uma decoração. Essa, a 0ª sequência, e esses são todos os membros dela, a primeira, a 1ª sequência, 2ª sequência, tudo mais. E como vou demonstrar isso? Me dê então I, seja I natural. E num segundo, aqui eu preciso mostrar que o G é distinto da FI. Qual é o meu alvo aqui, o rastro do meu alvo? Ok, sim, mas no final das contas estou procurando uma testemunha dessa diferença, certo? Se eu lembrar o que significa que funções são distintas, eu preciso produzir uma entrada que elas vão discordar. E qual vai ser essa entrada aqui? O próprio I. Então, se eu calcular o G de I, esse vai ser o quê? O flip de... Eu quero mostrar aqui que a G é diferente da FI. Esse é o meu alvo aqui. Eu quero falar, você quer que eu te convença? Quer que eu te convença que o G é distinto do FI? Ok, eu vou achar um ponto que elas discordam. Qual é o ponto que discordam? O próprio I. Porque o G de I é o flip da F e I. E no outro lado eu tenho a própria F de I aplicada no I. E esse cara aqui é o 1 menos do F e I. E aqui você tem o próprio F de I. Quais
onde pertence o CFX aqui? No 0, 1, certo? Se ele é 0, ele é 1. Se ele é 1, ele é 0. Então, achei um cara onde elas discordam. Visualmente, o diagonal vem aqui porque você está construindo essa G, pegando essa diagonal e mudando todos esses valores. Basta mudar esses valores para um novo, e aí você tem que garantir que essa coisa que você construiu discorda na iésima posição. O teu inimigo vai falar, ok, eu acho que ela já está nessa posição aqui, na iésima. Você precisa escolher qual o ponto que elas discordam. Você vai escolher o mesmo ponto que ele escolheu. Você vai para cá no quadradinho e vai falar, ok, aqui elas discordam. É assim que foi construída a G. Tem alguma coisa? Eu estava esperando conseguir essa parte, sendo já passado mais que uma semana desde que a gente viu isso, de uma maneira mais rápida. Eu estou repetindo coisas ainda da aula passada aqui. Eu não sei por que estamos tão perdidos. Talvez eu sei. Sim, fala, Isaac. Eu não peguei tipo, essa ideia de por que escolher a diagonal. Para mim é uma inspiração aí. É inspiração, sim. Mas ele tem o direito de se inspirar, né? Por isso é teorema grande e não é uma coisa trivial que seria inferível automaticamente. É uma existencial aqui, você está procurando achar uma função que não está nessa lista. Você tem o direito de definir, procurar onde que você vai achar essa coisa. Você fala, ok, vou definir essa função. Tua definição compila. Mas tu não fechou ainda a demonstração, você precisa nos convencer que essa função que você definiu não está nessa lista. Porque o cara que afirmou que aqui uma lista que cobriu todo esse espaço aqui, ele pode falar, não, essa lista que você definiu está num lugar aqui na minha lista. Mas como a gente garanta que não está em nenhum lugar dessa lista? A gente fala para ele aqui, escolha o lugar. Onde você acha que ela ficou na tua lista? Eu acho que ficou na posição 84. Você vai falar, não, porque minha função, aplicada no 84, é diferente da 84ª função tua aplicada no 84. Porque ela foi exatamente construída para discordar, em cada entrada dela, a discordar com a iésima F no lugar E. Faz sentido? Então não tem alguma, é inspiração enorme, sim, concordo. É demonstração do livro The Book, certo? Sem discordância disso, mas não tem algum roubo aqui, porque ele estava precisando produzir uma coisa que é muito essencial. E o trabalho foi feito. E é feito de uma maneira construtiva até. Não é, vamos supor que não tem nenhuma, vamos achar uma contradição. Não. A partir dessa lista que foi dada para mim pelo meu enunciado, eu consegui produzir uma nova... um novo membro aqui desse conjunto que não está na lista. E a demonstração que não está na lista é feita. Seja 84 igual I, certo? Para pegar isso numa demonstração em geral. Outra dúvida aqui? Ok. Vamos ver se a gente está acordado ou não. Vamos tentar demonstrar que o R é incontável. Com essa argumentação, basta que o 0, 1 é incontável. O que é o 0, 1? O intervalo fechado, como a gente fala, dos reais 0, 1. Para quem não lembra isso, tem até Hungro para demonstrar aqui. Está faltando muitas respostas aqui. Isso é definido nesse contexto para significar todos os índices reais, tais que isso. Ok? Então, uma coisa assim, para ver se realmente faz sentido, é esse basta aqui. Realmente, se eu conseguir... O que eu estou implicando aqui? Que se você me dar que o 0, 1 é incontável, isso deveria implicar que esse cara é incontável. Intuitivamente, isso deve fazer sentido, mas é algo que precisamos verificar. Porque assim faz sentido, não vai funcionar muitas vezes aqui. E nunca vai ser aceito. A gente já viu uma coisa que não fez sentido, entre aspas, porque intuitivamente a gente pensou que se uma coisa é subconjunto próprio de outra, isso deveria significar que ela é menor em cardinalidade dela, mas a gente se enganou. Essa coisa não é verdade em geral. Então, cuidado com esses bastas lá, eu entendo que parece razoável, mas é algo que precisamos justificar. Vamos aceitar por enquanto esse basta, vamos ver se eu consigo demonstrar que esse cara é incontável. Eu vou tentar imitar a ideia de Cantor sobre o que acabou de acontecer. Eu vou falar que, no final das contas, cada membro de I, no 0, 1, eu vou escrever assim, vou escrever como um 0, todos vão começar com 0, e eu vou usar o sistema decimal, por que não?
tenho 10 dedos. E eu vou falar o quê? Suponha então que tem um número aqui, sei lá quem, 4, 2, 1, 7. Vou pegar a expansão decimal de cada número aqui. E eu vou escrever nessa forma, sei lá, 8, 2, 1, 1, 3, e 0, tudo 8, sei lá, como vai ser. E 0,24, sei lá, 7, 8, 1, 2, Ok. E vou fazer o quê? E aqui tem uma lista infinita. Eu posso considerar, então, que esse é o primeiro suposto real. Um cara chegou aqui e falou, vou enumerar todo o conjuntinho 01. Aqui o primeiro membrinho, é esse número. Aqui o segundo membrinho. Aqui o terceiro membrinho, esse número e tudo mais. Onde que eu vou achar, então? Meu objetivo agora é o quê? Achar um real aqui dentro que não é nenhum deles. Ok. Vamos chamar ele de B. Como definir um B aqui que não ia ser dentro deles? Eu vou olhar nessa diagonal aqui. Certo? E vamos tentar podar como B. O 0, obviamente. E agora fazer mais um módulo desse. Certo? Então eu ia produzir o que aqui? 5, 3, aqui tem 9, aqui tem 9, e aqui tem o quê? Não sei, ponto, exatamente. Obrigado, tem ponto. Eu preciso olhar o quê? Se aqui tivesse um 2, aqui teria um 3. Se tivesse um 0, teria 1. E agora eu quero tentar argumentar, falar, ok, essa coisa foi esquecida da tua lista, ele discorda, por que o B é diferente do AI, do iésimo I? Porque na posição I, o B está dizendo, sei lá, N, e o outro está dizendo N mais um módulo 10. Então, se esse cara está dizendo 8, o meu cara está dizendo algo diferente. Briga sobre isso. Tem uma briga lá? Tem outra briga? Aceitável? Então tem mais briga. Uma briga, duas brigas? Eu tenho motivo para brigar. Quê? Eu quero ter motivo para brigar. Mas tu não tem. Mas tu queria brigar. Que faz sentido querer brigar aqui. Tem um motivo para brigar. Segure um pouco a tua briga. Uma observação primeira. Vamos supor que isso está ok. Eu não poderia fazer a mesma coisa sobre os racionais aqui? Vamos considerar, então, uma suposta demonstração dos racionais aqui. Eu poderia falar, ok, cada racional tem uma representação aqui, certo? No final das contas, vou embutir os racionais nos reais e eu sei como escrever eles na expansão decimal. Me dê uma suposta coisa, eu vou produzir um cara fora daqui. Uma coisa para brigar seria, ok, peraí, então tem uma coisa estranha. Porque se tudo que a gente fez aqui é realmente demonstrável, por que isso não passa nos racionais? E qual seria a outra briga? Davi, tu tem outra briga, não é? Ou essa? Eu acho que é outra. Ok, qual é? Primeiramente, não é porque o B é diferente do AI que a gente vai ter que o B é diferente de todos os. Não, mas aqui tem para todo aí, né? A ideia é que para todo aí, o B é diferente do AI. Me dê qualquer I. Como eu vou te convencer que o B é diferente do AI, vou olhar na iésima posição do teu AI, certo? Ok. Qual o problema, então? Equival? Eu acho que vão ter elementos aí que não estão nos racionais. Um segundo, vamos esquecer essa briga que eu falei agora. Vamos esquecer essa, quero ver se tem alguma outra briga aqui. Vamos esquecer sobre os racionais. Sobre eu já falei aqui nos reais. Ian? Não é porque o número discorda numa posição só que ele é diferente. Um exemplo é 1 e 0,9999. Pois tecnicamente esse é um exemplo que você não pode dar aqui, porque 1,00 não está nessa lista e nem é para ser, porque toda essa lista começa com 0. Mas você conseguiu outro, qual seria? Qual seria um outro exemplo? Porque pela construção aqui... Ele está porque é fechado.
Sim, mas estou falando, o número 1, só tem uma maneira de representar ele. Por quê? Porque eu briguei tudo começar com 0, então a única maneira de representar o número 1 é qual? Não tem outra. Mas tem outros caras aqui dentro que vão ter mais que uma representação. Algum exemplo? 049999. Vamos pegar um outro exemplo, serve muito bem esse. Vamos pegar um outro 9, 3999, tá. Esse cara poderia ser quem? Esse é igual ao 0,54000. Espero que não tenha briga essa aqui. Qualquer briga sobre esse assunto, devolvem a FS1 para... devolvem o diploma de FS1. Então, o que significa isso? Significa que, na verdade, quando você falou, o B faltou aqui, o cara talvez teria... Vamos tentar arrumar isso para ficar mais convencido. Qual seria uma maneira de ficar melhor isso? Alguém pode me ajudar aqui, talvez? Eu quero enfiar o 54000 numa maneira aqui. Onde vou enfiar ele? Meu ponto aqui é que dentro dessa lista, talvez você realmente não escreveu 53999, mas talvez aqui dentro você escreveu o 0,54000. Talvez seria mais fácil trocar esses caras para 9 para criar o problema. Então, nesse caso, esses caras seriam zeros aqui. Será que é mais fácil assim? Vou precisar de ajuda aqui, como falei, meu café acabou. 0, 0, aqui tudo 0. Aqui seria 5, 3, ok? Qual 2 para 3? Essa aqui? Isso, e lá em cima ficou 4, fica 4. Não, se mudar esse para 2, esse vai ficar 4. Você quer achar exato, mas... É isso que eu quero mesmo? Eu buguei. Vamos lá. O que mudou agora mesmo? Mudou algo? Sim, mudou. Perfeito. Ok. Basta só mudar tudo isso. Obrigado. Basta mudar só toda essa coisa aqui, assim. Pronto. Agora eu tenho um númerozinho aqui, que realmente foi criado a partir da diagonalização. Eu vou falar, esse cara não está aqui. Ele vai falar o quê? Tá. Porque esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Faz sentido isso? Não? Qual é o problema? Sim? Um segundo. Foi entendível qual é o problema aqui sobre essa demonstração? Como a gente pode arrumar isso facilmente para ganhar realmente que esse cara é incontável? A gente bugou, mas consertar esse bug deve ser buguinho muito fácil no código para consertar. Qual foi o problema aqui? Esse soma mais um. Ok, é muito fácil definir essa coisa, soma mais um módulo 10 e tudo mais, mas não. Vamos definir então o B na posição I vai ser se o iésimo I. Eu estou trocando subscripts por... Eu tinha começado usando o de cima para ser o principal e o de baixo para ser o índice aqui. Eu quero manter a mesma coisa. Então, o B na posição I olha o iésimo A na posição I, e se esse cara é igual a 5, then, sei lá o que, 7, else 5. O que eu mudei continua sendo um argumento de eu troquei todas as posições aqui, só que com essa troca que eu fiz aqui, eu garanto que não vai ter nenhuma dessas coisas vai ter um repetido 000 ou um repetido 999, e isso já garanta que não vou ter colisões nas representações. Faz sentido isso? Os únicos números que podem ter representações diferentes vão ser... vamos lembrar um pouco como posso interpretar essas coisas como caminhos de vá para a esquerda, vá para a direita. Em algum momento, um precisa sempre aproximar uma coisa pela esquerda, outro pela direita, e isso no decimal significa que
as duas representações, uma vai ter infinitos noves e a outra vai ter infinitos zeros. Eu, como tinha aqui os 54000, a outra era o quê? 539999. Okay? Mas se eu vou dar essa, em vez de flip, botar isso, preciso tomar um cuidadinho só. Esse cuidado que eu tomei aqui serve. Nada especial sobre os 5 e 7, só precisa tomar um cuidado para evitar os zeros e os noves. Isso já funciona. Então, a gente já tem então que essa coisa é incontável. Mas isso ainda deve ter uma briga de, ok, qual o problema se eu tentar essa demonstração nos racionais? Ideias? Falta elementos aí que não vão estar nas racionais. Como é? Falta elementos aí que não vão estar nas racionais. Elementos onde? Elementos de quem? Nunca falo elementos sozinho. Elementos de qual conjunto? Elementos do intervalo fechado 0, 1, que não estão nas racionais. Não, mas... um segundo. Eu quero demonstrar que todos os racionais aqui são incontáveis. Eu vou seguir a mesma demonstração. Vou falar, suponha então que alguém conseguiu uma enumeração dos meus racionais. Sendo racionais, significa que eu posso escrever eles numa maneira assim, certo? E agora vou produzir um cara fora dos que você esqueceu. Como vou produzir esse cara? Vou fazer essa diagonalização, vou tomar cuidado, vou fazer essa boa, não a primeira, bugada. Eu vou falar, ok, você esqueceu o B. Qual o problema desse raciocínio? Tem 1, 2, 3 mãos só. Isaac? Você pode estar, algum desses aí pode ser irracional. Desse aqui? Sim. Não. O cara que falou para mim, entregou para mim uma lista de racionais, certo? Então eu estou trabalhando, nos meus dados tenho uma lista de racionais. Eu fiz o trabalho para gerar um novo cara, que eu falei, você esqueceu esse cara. Mas eu comecei com uma lista de racionais mesmo, e eu peguei a expansão deles. Já na primeira demonstração eu tenho um pequeno problema de compilação, porque no momento que eu falei, ok, me dê um real e me dê a expansão decimal dele, se eu quero trabalhar de uma forma concreta, preciso especificar, caso que tem duas representações, qual você quer? Falei, ok, caso que tem duas, me dê aquela que termina nos noves. Ok, pronto. Isso resolve esse problema. Assim que eu tenho um real, eu posso falar, seja blá blá blá, uma expansão decimal desse real, uma expansão base B desse real, ok? Mas se eu quero determinar qual é, ter o direito que estou falando com uma específica expansão de um número real, eu preciso decidir o que acontece para aqueles reais que têm duas representações decimais. Eu posso fazer uma escolha arbitrária, não vai me afetar. Caso que tem duas, escolha aquela que termina nos infinitos noves. Pronto. Então, esse não seria um problema. Então, qual é o roubo aqui? Porque se a gente já sabe que os racionais são contáveis, então esse subconjuntinho deles deveria ser contável, isso ainda falta para verificar formalmente, mas enfim, é bem razoável. Então, aqui a gente acabou de mostrar que um contável é incontável. Tem algum problema com Cantor? Tem uma mão, duas... Ian? Se aplicasse um argumento para produzir o seu B tem que estar, para ser argumento usado, tem que estar nos racionais também. Aqui qual o problema? Por que ele não está? Acho que não necessariamente está, né? Ué? Ele é contável. Então, se você produzir um novo, ele não é racional. Um segundo. Quando a gente estava trabalhando nos reais, esse passo foi fácil, porque a gente falou, olha, esse cara é um real. Ninguém duvida isso, porque a partir da completude que temos nos reais, sabemos que cada sequência dessas determina um real. Isso tem a ver com os números reais. Isso é bem aceitável na fase de Cantor, naquela época. Uma sequência dessas com certeza determina um real. O que você tem, isso é teorema de Cantor sobre coisinhas fechadas, a gente vai ver isso. Se você pegar coisinhas fechadas, cujo diâmetro dos conjuntos tende ao zero, a interseção deles e a cadeia, a interseção deles só tem um real nela. E isso não é verdade sobre os racionais. A gente pode pega o teu favorito irracional e começa a ver as aproximações dele, o decimal dele que você vai pegar, do raiz de 2, sei lá o que é, e você tem uma sequência de
de dígitos, assim, de uma expansão decimal, que não é um real. Então, qual passo não compilaria no caso dos racionais? Aquele último, que ele vai falar, você, aqui um cara que você esqueceu. O cara fala, esqueci não, esse cara não é racional. Uma coisa que nos reais ele era obrigado a fazer, porque qualquer expansão é realmente um real. E isso praticamente, grande primeira coisa da construção de Cantor, eu vou repetir que esse processo é 100% construtivo. Isso é ainda mais impactante sobre os algébricos. Vou abrir uma parêntese para voltar para falar sobre os números algébricos e os transcendentais. Qual a definição de um número transcendental? Existe essa piada e é realmente boa. Mas qual a definição formal de qual número é transcendental? O que significa isso? Alguém? Não. Significa simplesmente que o x não é algébrico. Deveria ser chamado, talvez, inalgébrico, não sei. Não é algébrico. E se a gente pensar, voltar muitos anos na Grécia Antiga, 2.500 e mais anos atrás, tem uma grande descoberta, que alguém supostamente perdeu a cabeça, tem coisas que são irracionais. Okay? A primeira grande foi qual? Raiz de 2, certo? E foi a partir de um argumento grego no sentido de... Aqui, o teorema de Pitágoras precisamos para saber que se botar 1 em 1 aqui, essa coisa realmente determina um tamanho. Então, se a gente aceitar que os números reais correspondem em distâncias de pontos, não temos uma saída a falar que não existe esse número. É aqui. Posso botar 1, essa distância é quanto? E a gente viu na F1 também, vale novamente o que eu falei sobre o diploma de F1, que esse cara não pode ser racional. Mas a gente depois fala, ok, vamos procurar achar outros irracionais. E parece meio difícil, talvez, se você falar, ok, vou tentar o raiz de 3. A gente viu um argumento também em F1 sobre quais seriam. Aqui temos uma maneira muito diferente de produzir irracionais. A gente fala, ok, peraí, eu sei contar os racionais. Posso escrever isso e, na verdade, às vezes atribuo isso para quem quer programar um pouco. Posso escrever um programinha que vai enumerar todos os racionais dentro do 0, 1, por exemplo. Esse programinha vai fazer o quê? Esse argumento diagonal, o primeiro diagonal que a gente viu. Vai emitir primeiramente o 0, depois, sei lá, o 1, depois seria o 1 sobre 2 e vai alterando, fazendo esse zigue-zague diagonal. Então já tem um programa que vai vomitar todos os racionais aqui para mim. Ok? Faz sentido isso? Faz ou não faz? Ok, perfeito. E agora eu quero achar um irracional para impressionar os gregos antigos. Que ainda é uma coisa muito rara, coisas racionais. Vou falar, ok, pega esse programa, vamos esquecer coisa de programa. Não sei se o programa começou lá, certo? O algoritmo de Euclides é um programa, então não seria uma coisa tão estranha essa parte do programa. Computador talvez seria. Mas pega esse programinha, então, cadê o irracional? Faça isso. Esse processo mesmo, que era bugado para demonstrar, supostamente, que os racionais aqui são incontáveis, na verdade, esse é um programa perfeito que fornece, para cada enumeração de racionais, fornece um cara que está fora dela. Ou seja, um irracional. Então, pega a tua favorita numeração, não sei se você vai pegar assim, ou se você vai pegar assim, não importa, pega uma, escreve esse programinha e você forneceu um irracional. Faz sentido isso? E para cada enumeração, que você pode achar uma infinidade de enumerações, você fornece um novo irracional fora desses. Faz sentido? Inclusive, aquele irracional que você gerou, se você botar como primeiro membro da lista, fazendo uma nova diagonalização, você vai ter um novo cara que não está em nenhuma lista. Não é nem o primeiro, porque ele discorda com ele no primeiro dígito, e você tomou cuidado com essa coisinha aqui. E não é nenhum dos outros, porque ele é irracional também. E todos esses caras são racionais. Então, você tem um gerador de irracionais. Faz sentido isso? Para todos? Agora, grande descoberta,
chocante talvez é que para os gregos antigos, se olharam todos os números reais, os irracionais são as exceções, ok? Então ele parece um céu onde tem umas estrelinhas lá e aqui ali, e essas estrelinhas são o raiz de 2, sei lá, raiz de 3. Se a gente perceber que esse cara é incontável, e a gente já tem também que o que é contável, como posso me convencer que o conjunto dos irracionais é incontável? Se ele fosse contável, dá para mostrar também. Como? Se ele fosse contável, vamos chamar os racionais assim, um izinho. Se esse cara fosse contável, eu poderia escrever como que é? Os reais são... Os reais seriam o quê? Os irracionais unidos com esses caras aqui. E se esses fossem contáveis, união de contáveis seria contável. Então já posso eliminar que os irracionais são contáveis, ou seja, são incontáveis. Então essa imagem talvez que podemos imaginar na Grécia Antiga sobre os irracionais serem uma exceção aqui, uma exceção lá, e bora procurar achar outro, acaba sendo na verdade o padrão, e as exceções são os racionais. De uma maneira que a gente vai concretizar, agora eu vou falar apenas de maneira no coração, uma maneira válida de pegar irracionais é a seguinte: escolhe um x de uma maneira aleatória. É irracional. Não é que tem bastante chances de ser irracional, tem probabilidade 1 desse cara ser irracional. Então, uma maneira válida de falar, eu vou pegar um irracional, é falar aqui, escolho de uma maneira realmente aleatória, sem preconceitos de, na minha vida toda, eu trabalhei com 1 ou 2, que é raiz de 2 nunca vi. Pega então realmente a reta dos reais, joga lá com os olhos fechados um dardo, quem você matou é irracional com probabilidade 1. Não perto de 1, ok? Não uma probabilidade 1. A gente vai concretizar um pouco isso, só por enquanto quero destacar uma coisa bastante contraintuitiva se a gente pensar nas experiências que temos com os números reais. Que todos os números reais iniciais que a gente conheceu acabam sendo racionais e as exceções são os irracionais. Um segundo, porque eu preciso ir um pouco mais para o futuro. Estamos na Grécia Antiga agora, certo? A gente viajou para o passado, impressionamos todos os gregos antigos. Vamos ver como o cantor impressionou os contemporâneos dele, porque foram definidos esses números aqui transcendentais pelo Euler no ano 1700. E Euler, espero que vocês conhecem bem o nome, um dos maiores matemáticos de sempre. Milhões de teoremas e coisas nomeadas a partir do Euler. No ponto de, se você não quer justificar uma próxima demonstração, se não quer o que botar, você pode falar pelo teorema Euler. Talvez vai ter tem uma chance de acertar uma coisa lá. É uma piada meio conhecida essa. Então, ele definiu os transcendentais e ele gastou grande tempo, ele não conseguiu perceber se o conjunto dos transcendentais é habitado. Ele estava procurando achar um transcendental, ok? E não conseguiu. Quem conseguiu produzir um transcendental foi Liouville, foi o primeiro, pouco depois. Na verdade, não pouco depois, foi bastante depois. Isso foi 1800 e pouco, eu acho. Mas esse pouco é antes de Cantor, realmente. Como é que é o nome? Liouville. Eu não sei, talvez é Liouville, eu não sei pronunciar bem isso. Não está escrito, eu não estou entendendo nem qual é que lê. Ah, não? Ok. Agora ficou melhor? Ok. E Liouville conseguiu, com muito esforço, construir um número de uma maneira dele e demonstrou que, ok, esse número realmente é transcendental. Grande sucesso porque a gente achou que é a primeira estrela. Num céu de irracionais. Uma observação muito fácil é que, na verdade, qualquer transcendental não pode ser racional. Ou seja, todos os racionais são algébricos. Aqui temos realmente subconjunto aqui. Então, se eu estou procurando transcendentais,
eu não vou olhar nos racionais. Os racionais já são garantidos de forma bem óbvia, acho que a gente discutiu isso na aula passada. Então, Liouville faz um grande trabalho de definir o primeiro transcendental, grande coisa. Toda vez que estou tentando começar a escrever o início do número de Liouville, eu acabo errando. Vamos errar mais uma vez, por que não? Vai ser 0, não. 0, 1, não, um segundo. 1, 1, qual posição é essa? 0, 1, 2, 3. Aí. Pode falar se está certo ou errado? Um segundo. Vou apagar tudo. Vamos de novo. Tá, para não errar, eu vou copiar isso, porque eu não vou conseguir fazer esses cálculos. A pergunta é adivinhar qual seria o próximo. Quanto? Aí eu vou errar com certeza. Ok. Aqui tem um bocado de zeros. Isso que não. E um belo momento tem um aqui. E a pergunta é onde que estão esses uns? Dá para adivinhar? Se eu tentar botar eles, eu vou errar. Se olhar isso, dá para verificar se está certo ou não. Tem um chute? Tem chute? Não? Não, mas eu tenho um erro no Facebook aqui. Tá. Eu não vi a coisa. Já está roubando. Gustavo, então você está dizendo que não viu, mas a gente viu aqui. Ok. Eu vi o número, mas eu não vi o que faz cada um. Tá no... Ok, então a pergunta é, por que esse cara é 1? Então o meu chute, eu não sei se não, Gustavo. Como é? Qual seria então, sim tem a ver com o fatorial, qual seria esse 1 aqui, em qual posição? Eu vou ver a sequência dos fatoriais. Qual é? Pode ser que até no Facebook está errado. Vamos descobrir agora. Esse cara é 1, esse cara é 1, esse cara é 2 e esse cara é 6 e o próximo é 24. Então vamos lá. Esse cara 0, 1, 2, 3. Não, peraí. 0, 1, 2, 3, 4. Já está errado aqui, né? 5. Sim, mas um segundo. A partir do número de Liouville, se você seguir esse padrão, shiftar isso pouco para cá, pouco para lá, tudo isso vai continuar sendo transcendental. Então esse aqui era para ser na posição 24, certo? Você pode pegar uma outra maneira, pode pegar os espaços entre o primeiro 1 e o segundo 1 ser 1, então aqui seria 1, 0, 1, 0, 1, depois 0, 0, 1, depois 6, 0, 1, depois 24 zeros, depois 1. Se você gerar um número com essa maneira, mais ou menos, a chance que você vai acertar realmente um transcendental. Esse foi o teorema de Liouville. Uma observação sobre o teorema de Liouville. Tem apenas uns certos números que ele consegue produzir, ok, como transcendentais, e foram construídos para servir esse propósito. Ninguém tem interesse nesse número antes disso. Ele acabou sendo muito famoso, muito celebridade na época, porque é transcendental. Tem transcendentais, então o Euler não estava procurando à toa, certo? Para achar transcendentais. Existem transcendentais. Mas, por enquanto, ainda a ideia é que se eu pegar um real aleatório, ele não vai ser transcendental, certo? Porque ainda aparecem as exceções. Mas, o que, sim... A demonstração da classe transcendental... Não, a demonstração não é muito relevante no que estamos fazendo. Não é muito difícil demonstrar que esse carinha é transcendental.
mas praticamente você precisa analisar coisas de polinômios que vão fugir muito do... Mas não é difícil. O difícil aqui era perceber e pensar nisso, certo? E um segundo, porque precisamos ver qual foi o grande choque. Porque quando você começa a falar, mesmo que não estamos em tempos medievais, já falei na outra aula, em tempos medievais, Cantor teria sido queimado pela igreja 100%. Mas estamos pouco mais na frente disso. E ele é quase queimado, entre aspas, ainda bem, por outros matemáticos falando que essas coisas de infinidade, só Deus é infinito, sei lá o quê. Então, quando você começa a falar umas coisas meio doidas, vamos começar a comparar infinidades e tudo mais, vai ter umas brigas, do povo não entendendo o que eu estou falando, até o momento que você vai ter uma aplicação real e concreta. Olha, com minha teoria, talvez você não gostou, sei lá o quê, mas eu consegui essa demonstração. E no momento que você consegue uma aplicação grande, as bocas bobas calam e começam a escutar, certo? E a aplicação grande aqui, para o cantor, foi, olha, eu vou demonstrar, nova demonstração, que existem transcendentais. Ainda mais, vou argumentar que, na verdade, as exceções são os algébricos, os transcendentais são incontáveis nesse sentido, esses são contáveis. E ainda mais, não vou aceitar que é bobagem assim teórica sem construir nada, porque a partir da minha diagonalização, eu consigo produzir, não apenas os números de Wien, eu consigo produzir, não todos, não teria como produzir todos, porque são incontáveis. Então, se eu escrever um programinha, ele ia falar aqui um, aqui outro, necessariamente o programinha ia emitir uma quantidade contável deles. Mas ele demonstrou que são incontáveis e mostrou uma maneira de produzir transcendentais à vontade. Qual é essa maneira? Diagonalização com os algébricos. Exatamente. Pega os algébricos, a gente já mostrou que são contáveis, então enumera todos os contáveis, só que vai demorar pouco porque você precisa ver resoluções de uns polinômios e tudo mais, mas beleza. E faça a diagonalização. A diagonalização de cada lista de algébricos fornece um transcendental. E agora você bota esse transcendental também na lista e faça uma nova diagonalização. E você tem aqui um segundo transcendental. Então, ele recebeu uma crítica, e essa crítica foi, infelizmente, muito depois, em tempos até recentes, existe essa ideia de, mas Liouville construiu um número específico, o cantor apenas falou que esses são contáveis, esses são incontáveis, então os transcendentais são mais, então tem transcendentais que não são, mas não sei achar. Não. O cantor produziu uma coisa super construtiva, algoritminha, você consegue programar esse programa para produzir transcendentais à vontade, certo? E a partir de qualquer flipinho que você vai fazer, inclusive, tua lista vai começar de uma maneira diferente. E também a partir de qual enumeração você vai perceber de algébricos. Para voltar nessa metáfora de estrelas, e agora no mundo, na época de Cantor, porque eles percebemos que até para aquela época onde os transcendentais são super exceções, coisas muito exóticas e tudo mais, se você jogar um dardo na linha dos reais, a probabilidade que o ponto que você matou é transcendental é 1. Dualmente, completamente, a probabilidade que você matou o algébrico é 0. Se você pegar realmente um real de uma maneira realmente aleatória, o real que você tem nas suas mãos não é algébrico. É um daqueles exóticos transcendentais. E aqui a construção, por a diagonalização, para construir realmente transcendentais à vontade para quem quer usar transcendentais. Vamos lá, um segundo. Lá, essa ordem. Danilo. São duas perguntas. Primeiro, eu queria voltar para a Grécia. Ok. Bora. Essa explicação, que eu perdi um pouco nesse algoritmo aí, que eu tenho essa pilha aqui de racionais, aí eu faço... Um segundo. Você está ok com a maneira de gerar racionais? A minha dúvida é mais, por que esse cara, o B, ele não poderia ser um racional que o cara não considerou? Isso aí eu não peguei bem. Um segundo. A primeira demonstração, que era no mundo dos reais, tinha como último passo, esse cara você esqueceu. E eu sei que esse cara está nos reais, porque ele é uma expansão de dígitos de 0 a 9, e qualquer expansão de dígitos de 0 a 9 é um real entre o 0 e 1. Essa é a propriedade dos reais, pode considerar, a completude dos reais. Essa coisa não é válida para os racionais. Se você começar lá botando dígitos,
essa coisa que você está construindo, ninguém garanta que é racional. Pode ser que esses dígitos correspondem a um real que é racional. Então, se eu perceber como funcionou essa demonstração até o final, no final das contas, o que eu demonstrei? Que esse cara não pode pertencer aqui. Então, esse cara, com certeza, foi irracional. E isso significa que eu tenho nas minhas mãos uma maneira de transformar qualquer sequência de... qualquer enumeração de racionais para um novo irracional. Me dê essa enumeração dos racionais, vou fazer diagonalização. É garantido, já que foi enumeração, eu sei que você passou por todos os racionais, não esqueceu nenhum, isso está na minha hipótese, que foi enumeração. Então, essa coisa que estou fornecendo, com certeza, não é racional. E ele está dentro desses racionais, desses reais, então eu produzi um irracional. Faz sentido? Eu troquei, quando eu falei nessa explicação, no início eu não falei enumeração. Falei, me deu uma lista de racionais. Não serviria esse argumento. Porque eu preciso da palavra enumeração aqui para saber que eu peguei todos os racionais. Se você apenas falar aqui uma lista de racionais, talvez você deixou uns fora. Mas eu preciso uma enumeração dos racionais, ou seja, uma lista que garanta que todos os racionais estão nessa lista. Como podemos gerar essa? Com aquela maneira que a gente tinha feito. Pegar 1 sobre 2, blá, blá. Tup, tup. Já temos uma lista de todos os racionais. Agora, se você quer todos os racionais aqui dentro, cada vez que você saiu desse intervalo, pula até entrar novamente. Não vai ter uma dificuldade isso. Sim, não, mas tinha duas, sim. Aquela metáfora que você falou de, se eu pego não sei o que, uma lista, e se eu jogar um dado... Não é uma lista, a linha dos reais. A linha. Tipo... Essa linha dos reais, certo? A gente imagina essa linha dos reais, são infinitos e tudo mais. E no início tem uma impressão bem intuitiva que esses estranhos irracionais, talvez vai ter uma aqui, parece ser as exceções. A partir de Cantor, a gente descobre que, na verdade, não são as exceções são os racionais. E ainda mais, quando a gente entrou nessa parte aqui também, quando a gente percebeu isso, a gente fala, peraí, na verdade, as exceções são até os algébricos. Que os transcendentais eram considerados muito mais exóticos, e são muito mais exóticos do que os irracionais. Até Euler, a gente nem sabia se... Na verdade, até Liouville, a gente nem sabia se existem essas coisas. Ninguém tinha visto um transcendental. Na verdade, tinha visto, mas não sabiam que eram transcendentais. Uns famosos números que são transcendentais e não foram construídos para ser transcendentais, alguém sabe quais são? O pi realmente ou é. Certo? Eu tenho algo uns homeworks sobre esses numerozinhos para você procurar, mas está fugindo do assunto FMC2. Entra um pouco mais no assunto FMC1. Mas agora que sabemos que interessamos mais sobre transcendentais e tudo mais, esses dois caras acabam sendo transcendentais e aí vem a piada de, ok, esse número parece ser muito interessante para a matemática e não é nem o 0 nem o 1, então deve ser transcendental. Obviamente isso é uma piada, não é um argumento muito sério, mas... Sim, então a ideia aqui é que percebemos então que a infinidade dos transcendentais é de um nível maior do que a infinidade dos algébricos. Então a ideia é que se você pegar um cara realmente aleatório aqui, os transcendentais são tão mais muitos, se posso falar isso, do que os algébricos. Como é? Mais densos? Não. Não, esse é um argumento, uma observação muito boa. Segure essa palavra aí quando voltar a falar de novo. São tão mais muitos, populosos, pode ser, que a probabilidade de você realmente acertar um algébrico ou um racional é zero. A gente vai falar para justificar zero, porque por enquanto parece que estou exagerando. Não deveria ser zero, deveria ser 0,5, sei lá, ok? Ou 0,00001. Não, a probabilidade é zero. Isso significa que se você realmente escolher de uma maneira realmente aleatória, não vai acertar e apostar desde o início, antes do experimento. Eu vou acertar um algébrico ou um racional. A probabilidade de acertar é zero. Próxima, equival. Irracional é um sinônimo completo, transcendental ou não? Não. Irracional significa que não está aqui.
Transcendental significa que não está aqui. Todas essas coisas, falei várias vezes, não são subconjuntos, ok? Mas se eu considerar as representações de cada um dentro dos reais, são subconjuntos. Então aqui são os reais naturais. Ou os naturais reais, não sei como são melhor. Estou vendo, como é? Reais naturais. Aqui são reais naturais, reais inteiros, reais racionais, reais algébricos. Reais. Okay? Nesse caso eu tenho realmente subconjuntos aqui. Então, qualquer cara que está fora disso, um real que não é racional, é chamado irracional. E qualquer cara que está fora disso, sim. Então, se eu desenhar de uma maneira mais, talvez, depictável, aqui tenho os reais, aqui tenho os... vamos começar, sei lá. Aqui são os naturais, ok? Aqui tenho os inteiros. Aqui tenho... quem? Os racionais. E aqui tem os algébricos. Não estou falando questão de tamanhos, estou falando questão de conjuntos. E cada um conjunto é conjunto próprio. O Euler estava procurando ver se aqui tem alguém. E ele não achou. Okay? Aí chegou onde eu vi, ele achou um cara aqui. Mas ainda parecia que a ideia era que os algébricos são muito perto dos reais, você tem umas exceções aqui ou ali. Praticamente, se a gente levar em consideração as quantidades, e se a gente considerar apenas coisas infinitas, não quero falar coisas finitas agora, Cantor mesmo que mostrou que a imagem real seria assim. Aqui são todos os naturais, inteiros, racionais, algébricos, e aqui são os transcendentais. Faz sentido isso? Ok. Mais. Tinha? Antes de tua, você falou outra coisa. Ele falou densos. Cuidado, porque denso significa algo bem específico aqui. Eu preciso ter ordens para falar de denso. E a gente vai falar de ordens mais para frente. Mas tanto os racionais quanto os irracionais são densos dentro do eje, dentro dos reais. Denso significa que se você pegar qualquer dois carinhas do teu conjunto, você acha um cara no meio. Então, se você pegar dois racionais, não importa quão perto que você vai pegar, se você pegar dois reais, o R1 e o R2, não importa quão perto você vai pegar esses caras, é garantido que no intervalozinho R1, R2, eu consigo achar pelo menos um racional e pelo menos um irracional. É a mesma coisa sobre os transcendentais. Mas, se eu consigo achar pelo menos um nesse intervalo, significa o quê? Consigo achar quantos? Infinitos, certo? Achou um, ok. Diminua um pouco do lado certo essa coisa lá para jogar fora aquele que você achou e agora acho mais um. Então já tenho, entre qualquer dois reais, tem uma infinidade. A definição de densidade significa que tenho pelo menos um. Mas se eu tenho pelo menos um nesse caso, significa que tenho infinidade. Então cuidado, os dois são densos. E isso acaba sendo ainda mais impressionante. Porque mesmo que os dois conjuntos são densos, os irracionais são tão mais, os transcendentais são tão mais populosos também, que se você pegar um aleatoriamente, você nunca vai acertar um algébrico. E ainda menos nunca vai acertar um inteiro, um nacional, um natural, um racional e tudo mais. Então a imagem, se eu pegar aqui os racionais e pintar de azul, isso vai ser meio estranho agora, porque obviamente não tenho resolução infinita para fazer isso, eu vou ocupar isso. Se eu pegar os racionais, eles devem aparecer aqui, azul, nessa linha. E se eu pegar os irracionais, tudo que eu vou falar agora de racionais e irracionais serve também para algébricos e transcendentais. Então vou pegar algébricos. Os algébricos são esses caras aqui. Uns deles são os racionais. Toda essa coisa contável. O resto, que ia ser essa coisa aqui, laranja, ok? Não tem, obviamente, nenhum buraco. Se eu me afastar, eu vou ver isso. Ok? Faz sentido isso? Não vou ver nada azul aqui. Certo? Se eu me afastar. Agora, se você pegar um específico, não aleatoriamente, porque aleatoriamente você vai estar no laranja, mas se você vai quer olhar o 3, você vai ver o 3 lá, ok? Mas a ideia é que, mesmo sendo densos, os racionais são muito mais populosos. Sim, Davi? Então, eu queria... Vou parecer meio rude agora, mas a gente viu muito handwaving em relação àquela coisa do dardo na linha do reais.
Sim, sim, mas eu avisei que a gente vai formalizar isso mais à frente. Não, não, não. Porque ainda não temos que essa é uma das minhas brigas sobre a disciplina de probabilidade. Eu acho que não é definido realmente o que significaria um espaço de probabilidade aqui. Eu vou duvidar. A gente vai definir algo para ter um pequeno... A gente vai várias coisas que começaram a partir dessas ideias, certo? E uma delas seria tentar formalizar o que significaria realmente probabilidade de algo acontecer. Eu acho, no final aconteceu, na última aula, acho que você comentou um negócio sobre. No nosso FMC1, a gente viu algo lá no final dos reais. Na minha turma, a gente estuda o que seria uma função que a gente chama de probabilidade que satisfaz os axiomas lá e a gente desenvolve uma teoria. Sim, tem uma... o que falta lá é definir o que significa uma álgebra. E a gente vai ver pouco isso, e aí, a partir disso, começa a teoria de medida e a teoria de integração. Nem em cálculo tem aqui a teoria de integração mesmo, o que seria, de uma maneira geral, integrar. Nem a medida. E a medida, vou dar só uma coisa de coração por enquanto, a medida seria tentar atribuir para uma certa coleção de conjuntos, para cada conjuntinho nessa coleção, um peso nele. Para falar, ok, o peso desse conjunto deve ser tantos. Não quilos, mas enfim. R$1 que representa o quão pesado é um conjunto. E a ideia é que quando eu quero falar de probabilidades para um evento acontecer dentro de um espaço mostral, não sei como é chamado aqui, eu quero ver qual o peso desses caras aqui dentro do espaço todo que são os reais, e a gente vai descobrir de maneira formal o peso dos transcendentais é 1, que é igual ao peso dos reais todos, e o peso dos algébricos é 0. Não é pequeno, é realmente 0. Então, isso realmente tem como ser formalizado, mas precisamos definir umas certas coisas primeiro, antes de sequer fazer sentido. Mas, por enquanto, a intenção deveria ser essa. Tipo, ok, pegando uma coisa aleatória, vai ser assim. Então, uma dúvida que eu tenho sobre isso. Se a gente, por qualquer motivo, a gente pode, sei lá, eu quero trabalhar com real, digo, seja um real. Eu tenho esse dado imediatamente que ele é um transcendental? Não. Boa. Porque você deveria falar ser x um real que foi... como é? Foi escolhido em forma realmente aleatória, com apostado de acertar, sei lá, algébrico. Nesse caso, realmente, a probabilidade é 0. O problema é que a gente associa, porque no caso finito isso é válido, mais uma diferença que tem nas coisas finitos, nos casos finitos. A gente tem duas maneiras de interpretar o que eu falei aqui sobre probabilidade 0 e 1. Uma é falar, ok, então probabilidade 0 não significa que não existem esses bichos. E probabilidade 1 não significa que só tem esses bichos. Pode significar que, na verdade, esses bichos são tão mais populosos que se eu realmente fazer um experimento de forma realmente aleatória, eu não tenho nenhuma chance de conseguir um deles. Então, ou você pode relaxar a ideia de probabilidade 0 significa que não tem nenhum deles. Não, talvez no teu espaço tem. Aqui, por exemplo, no teu espaço tem. O conjunto que você está, o evento que você está querendo medir aqui, o peso dele, a probabilidade dele, é o conjunto dos racionais. E não é vazio. Certo? Tem um bocado, tem uma infinidade de racionais. Mas a ideia é que se você realmente fazer esse experimento de uma maneira realmente aleatória, uma maneira de interpretar isso é essa. É garantido que você não vai pegar. Então, essa propriedade não é sobre os reais serem todos transcendentais, é uma propriedade sobre um processo aleatório. Na verdade, cada vez que você define uma função, que seria chamada função de medida, e você trabalha com um espaço de medidas, ou seja, você tem uma noção de atribuir pesos em subconjuntos, pesos entre aspas, entra a questão de você atribuir probabilidades também. A única diferença é que você precisa falar, ok, o peso do espaço inteiro deve ser o número 1. É praticamente só essa coisa. A partir disso, você consegue medir os pesos de conjuntos que, mesmo sendo não vazios, mesmo sendo infinitos, acabam tendo medida 0. E esse vai ser um exemplo deles. Só para espaço de medida seria uma estrutura algébrica? Para outra... Não. Porque a gente vai discutir isso com umas aulas, certo? Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco que a gente vai ter
relações e funções e tudo mais, vou dar uns exemplos de conjuntos estruturados interessantes para discutir poucas definições de cada um. Um deles vai ser o que seria um espaço de medida, certo? O que seria isso. Outras dúvidas? Ok. Deixo para vocês um desafio grande aqui, que foi uma das preocupações de Cantor, sobre, temos, na verdade, por enquanto, que eu sei que essas coisas todas, um palpite diferente do palpite de Ian da aula passada, que ele adivinhou, provavelmente os reais não vão ser contáveis. Por que ele adivinhou isso? Porque a gente tinha chegado até aqui, certo? Estava tudo contável, então o biocandidato seria esse. Mas se a gente ver as outras construções que a gente viu que eram continuados contáveis todas, eu insisti que esse power set seria o power set finito, não o power set total, o power set liberado. Demonstração interessante é que, olha, para qualquer A, se eu comparar o A e o power set de A, e esse power set agora é liberado, qual seria a relação entre os dois? Como é? Não, menor. Ok? Válida tanto para os casos onde o A é finito, até para os casos onde é infinito. A gente já sabe que se eu restringir o power set para ser apenas power set finito, essa coisa não é verdade mais. Qual é um exemplo que isso não vai dar certo? Para qual A? Os naturais. A gente já viu que, na verdade, o conjunto dos naturais é coinúmero com o power set finito dos naturais. Então, uma outra maneira de responder de uma maneira malandra qual conjunto não vai ser contável vai ser, talvez o power set dos naturais. E realmente o power set dos naturais é estritamente maior. Temos um grande teorema de Cantor que efetivamente a gente já demonstrou, mas precisamos pensar por que a gente já demonstrou isso. Para qualquer conjunto A, o A é estritamente menor a cardinalidade do seu próprio power set. Como ia começar uma demonstração dessas? Primeira linha. Seja numeração. Seja. Uma maneira seria falar, seja f de A para até injetiva para power set de A, basta que o que é? Eu vou demonstrar o que é. Sim, basta que f não seja subjetiva. Se você conseguir que para qualquer injetiva ela garantir que ela não foi subjetiva, você garantiu que não tem como ter essa relação aqui, para qualquer A. E outro desafio que eu deixo para vocês pensar seria o que acontece sobre esse cara aqui. Será que ele é coinúmero? Obviamente não vou comparar esse cara com os naturais, mas uma resposta válida seria comparar esse com os reais. Nos naturais foi muito fácil isso. Muito fácil, enfim, entre aspas, foi pegar essa diagonal lá, vai dar certo. Mas nos reais não é tão óbvio se e como posso fazer isso. Para facilitar a vida, o desafio é o seguinte: considere o quadrado 0,1, junto, não apenas a linha, certo? Junto com todos os reais que estão aqui. Aqui o 0, certo? E considere também, por outro lado, esse conjunto aqui, que é apenas o intervalo 0,1. Como comparam as cardinalidades entre esses dois? Esse você pode ver como se fosse o r², mas na verdade seria o 0,1 cross 0,1. E esse seria o próprio 0,1. Então a pergunta é, será que esses realmente são? Essa parte é muito fácil para mostrar, certo? Mas a gente precisa achar uma bisecção, não apenas uma injecção. Como seria uma injecção aqui? Pega esse, bota aqui, no meio, bote onde quiser. Até se você o derrubar um pouco vai dar certo. Pega essa linha toda, é essa aqui, pronto. Certo? É injetiva. Mas será que conseguimos mapear cada pontinho aqui dentro de todos esses pontinhos aqui numa área objetiva? Esse é um desafio maior. E paramos aqui, cliqueamos e vamos correr. Era dúvida? Não. Acabou o tempo, faz tempo. Clickers.
Mas na noite é processo. Até amanhã mesmo, muito cedo. Agora fecha agora. Passar um pouquinho e... A bola seria. Pergunta é essa mesmo. E está nessa ordem. Ok. Então é sim, sim. Está nessa ordem mesmo. Sim, sim. Sim, não. Não, sim. Não, não. Pergunta é o que vocês acham sobre esses teoremas, entre aspas, porque não temos nada disso, se vocês acham que deveriam valer ou não. Se ele é menor ou igual à cardinalidade do B e o B dele, será que eles têm que ser a mesma cardinalidade? E será que para quaisquer dois conjuntos eu posso comparar e falar esse é menor ou igual à cardinalidade dele e tudo mais? Vamos ser 2, bora. Gustavo, Maria, Caio, Manuel, Ian, Danilo, Isaac, Juliana, Pedro, Anderson, Davi, Carlos, tem mais? Não? Davi, Carlos de novo, talvez mudou a opinião de Carlos aí. Tá bom, ok. E foi, opa, ok, muita confiança aqui. 6, 4, 1, 1, ok. Vamos descobrir. Pensem nisso. A gente vai descobrir isso daqui umas 2 ou 3 aulas. Até mais.